Nossos corações nessa noite. Amém? Convido a todos a abrir, deixa eu só abrir aqui também o arquivo. Deixar de pronto a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o Salmo 84, depois vamos ler Efésios 1:18. Mas vamos ler Salmo 84 primeiro, porque é bem grande e é bom ler a palavra do Senhor. Só de ler ela nós já nos alimentamos e ouvimos as verdades de Deus que está escrito ali em sua palavra. Amém? Vai conseguir? Eu vou tentar ler, porque a minha é bem diferente. Eu vou tentar ler com os amados ali. Depois eu vou manuseando aqui pela minha. Amém? Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor, Deus dos exércitos. 2. Minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha fez o seu ninho. E a andorinha o ninho para si, para abrigar os seus filhotes, num lugar próximo ao teu altar. Ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que te encontram, em quem em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessar o vale de lágrimas de Baca, convertem-me num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentando-se perante Deus, o Deus de Sião. Senhor eterno, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta o ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido. Pois o dia em teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Está recostado a porta da tua casa, da casa do meu Deus, é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus, o Eterno, é escudo, é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Tem mais um? A minha versão é totalmente diferente das crianças engasgadas, amém? E vamos ler também Efésios 1:18. Eu vou ler aqui na minha versão. Eu vi que a maioria dos irmãos tem a sua Bíblia ou tem no celular, então eu vou ler aqui na minha versão para nós estarmos mais rápido. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da sua autoridade e da autoridade de Cristo, e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Essa parte aqui é a mais interessante, a gente vai mergulhar bastante nela hoje. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa
todas as coisas em todos os lugares. Amém? Se tivesse que dar um título para a pregação, como a gente sempre fala aqui, porque Deus fala e Ele realmente ramifica nos corações de uma forma que realmente cada um recebe conforme Ele quer dar para cada um. Mas se tivesse que construir um título sobre esta palavra, seria construindo um lugar para Deus, construindo um lugar para que Deus se manifeste e edificando uma morada para Deus. Amém? Como todos sabem, sábado agora nós temos a nossa inauguração, vamos dizer assim, a abertura realmente não é da igreja, assim, a apresentação da igreja para todos, vamos dizer assim, porque nós já temos usado o nosso prédio, temos feito a nossa reunião aqui, não é? Mas realmente assim, a abertura de receber amigos, receber pastores convidados, receber família e tudo mais, vai ser a partir de sábado, dia 13, já nessa empolgação no nosso coração, em tudo que Deus vai fazer aqui, e será uma noite marcante, também. E já dizendo, convidem a todos, vamos lançar mais convites a partir de hoje, dá para vocês estarem enviando para os seus amigos, e sabemos o que Deus vai fazer, e será grande, porque Ele vai fazer na nossa inauguração, vamos dizer assim, a partir de sábado. Mas também ficamos felizes de ver de tudo que Deus já tem feito no nosso meio. Nós estamos mais ou menos há 3 meses já nos reunindo, 3 meses e meio quase, e estávamos em um local provisório, nos reunindo na Paulo Pontes, agora não vou lembrar, mas daqui atrás na Paulo Pontes, e ali Deus já tinha realmente começado a juntar o seu povo, ia bastante gente, alguns vossos que estão aqui já iam lá conosco, não é? E Deus foi fazendo, Deus foi realmente ministrando nos corações, e nesse meio tempo tentamos achar um prédio, já estava meio que tudo certo, daqui a pouco não deu certo, mas a gente entende por quê. Porque uma coisa que sempre que nós estávamos reunidos para nós orar, nós falávamos que Deus iria nos colocar numa geografia que realmente Ele quisesse. Seria no local, Ele nos iria nos plantar no local onde realmente Ele quisesse que nós estivéssemos plantados. E com isso nós estávamos empolgados com outro prédio também, só que era bem maior, porque esse ia ser realmente o dobro do trabalho para fazer tudo que nós fizemos aqui, de pau, de caixa, de tudo. Mas aprove a Deus realmente chegarmos aqui, estarmos aqui e já ver o trabalho do Senhor agindo aqui no nosso meio. Bem, nós podemos também ver que aqui nós ficamos em nossas estacas, e foi uma luta desde o início para nós realmente conseguir, não é? Deixar tudo bonito, deixar realmente como que não está ainda, mas deixar tudo bonito como nós queríamos realmente, para nós podermos receber aqui nossa família, nossos amigos. Nós tivemos, anotei aqui algumas coisas, né? Nós tivemos, assim que nós alugamos, nós tivemos um probleminha com a luz, cada vez, depois não veio, depois não vinha. O pastor Reinaldo tinha que vir umas 3, 4 vezes no dia, e não dava. E a ponto de nós, no primeiro culto, o vizinho emprestar para nós aqui, não é um fio de luz que tinha ali, e nós ficamos por aqui, fizemos o culto, que eu falei, não, nós temos que vencer isso aí, nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra os homens da terra, não é contra o local, não é quem fez o fio, mas nós temos que vencer e vamos fazer. Fizemos o nosso culto e foi uma bênção. Depois instalamos aqui as caixas de som, fizemos alguma reforma, instalamos as caixas de som numa quarta-feira de tarde, e quando chegou de noite, a pastora Bruna chegou antes de nós aqui, a caixa de som estava quase no meio da igreja. A caixa de som caiu, estragou um pouquinho, mas a gente vai lá, abre a caixa de som, arruma a caixa de som, não é? E assim a gente consegue realmente fazer tudo funcionar. E conseguimos, continuamos, e daqui a pouco também nós queríamos fazer a placa da igreja, não tínhamos condições, e Deus foi lá, proveu a condição, colocou como a gente queria, falando que esse lugar é sobre Jesus. A maior coisa, quando você está caminhando na frente, você vê, esse lugar é sobre Jesus, amém? Conseguimos colocar ali também, nós vamos fazendo, não é? As coisas que Deus vai nos dando. E já temos uma parte, também, como eu notei aqui, já temos uma parte, grande parte, de testemunhos de curas aqui no nosso meio. Pessoas que realmente vieram, que estavam com dor, pessoas que estavam com situações difíceis, e ao chegar aqui, pediram oração, ou pediram oração no nosso grupo de WhatsApp, se você não faz parte, convida você a entrar, e foi colocado o nome em oração, questão de um dia depois, ou até mesmo no mesmo dia, nós vimos realmente a resposta de oração sendo atendida, e pessoas sendo curadas, alcançadas pelo poder da oração, amém? Vimos também a manifestação de libertação aqui no nosso grupo já,
Vimos também já a pessoa que entregou a Cristo aqui no nosso meio, era o terceiro culto dele, ele aceitou a Cristo como seu único suficiente Salvador. Nosso grande amigo, ele gosta de conversar com ele no final do culto, o nosso irmão Luiz. Amém? Vimos também, já ceamos aqui neste lugar, já recebemos visitas aqui neste lugar, tivemos nossos irmãos lá da Assembleia, nossas, realmente, como é que fala, as referências, já ceamos neste lugar, já estamos realizando as reuniões de batismo, e muito mais do que vai acontecer ainda aqui, amém? Conseguimos ver realmente o andar daquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas sobre este local. Tem muita coisa que nós queremos fazer ainda, estruturar as salas da igreja, estruturar bem a cozinha, a sala das crianças, melhorar os instrumentos, adquirir o projetor, realmente, nosso irmão Marcos, por direito, recebeu um projetor que era dele, mas em casa ele nasce muito bem, mas aqui, para essa amplitude toda, não deu, mas o coração na obra ele ofereceu, não é, mas realmente não deu. Mas o pastor Reinaldo também ofereceu a TV e colocou aqui para nós estarmos ouvindo e lendo a palavra junto, não é? E assim Deus vai fazendo tudo aquilo que realmente compete a Ele para afirmar ainda mais aquilo que tem desenhado aqui neste lugar. Mas, meus amados, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito lindo, mas sabemos que realmente Deus tem muito mais para as nossas vidas. Deus tem muito mais realmente para Ele fazer sobre este lugar, sobre as nossas vidas, amém? E sobre aquilo que eu falei ali, eu dei uma leitura sobre duas manifestações de Deus no que se refere à igreja. Se tivéssemos que colocar mais claro ainda, seria a manifestação de Deus dentro do templo e a manifestação de Deus dentro da igreja. Como assim, Rodrigo? Nós vamos falar um pouquinho aqui rapidamente. Não quero ser extenso, não quero ser muito longo dos irmãos, mas eu quero realmente ramificar esses dois tipos de manifestação de Deus para que todos estejamos entendendo. Não foi à toa que as ministrações hoje, por isso que eu dei umas falhadas na música ali, a gente tinha ensaiado outra coisa, chegou aqui, Deus começou a ministrar sobre realmente chamado, sobre ser usado, sobre ser entregue, adoração, perder a timidez, perder a vergonha, amém? Então é isso que Deus realmente quer fundamentar em nós. Estamos entrando em uma nova etapa nas nossas vidas. Hoje nós estamos fazendo tudo direcionado por Deus, mas quando nós realmente profetizarmos aqui unidos com outros pastores, com outras pessoas, com os nossos amigos, que realmente aqui está um lugar onde Deus realmente vai se manifestar, sabemos que as nossas guerras serão maiores. Sabemos que as nossas lutas irão realmente aumentar sobre as nossas vidas. E nós temos que andar realmente unidos no tempo e unidos como igreja, um com o outro, para que nós possamos vencer ainda mais aquilo que Deus tem colocado de luta e muitas vezes provações para que estejamos passando. Amém? Sabemos que as nossas lutas, nossas breves e momentâneas tribulações vão resultar pesos de glória sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero já realmente falar com os amados irmãos sobre o lugar onde Deus se manifesta, ou o lugar, como eu quero dizer, construir um lugar para que Deus se manifeste. A construção do lugar onde Deus se manifesta é esse aqui. Gostaria que você gravasse bem isso na sua cabeça. E nós temos que ter bem isso na nossa mente. A igreja, como prédio, como templo, é o local onde Deus se manifesta na reunião do seu povo, dos seus filhos, de uma forma organizada, prática, para que todos tenham um entendimento. Seja você que entrou aqui pela primeira vez, ou seja você que já veio aqui, ou já é cristão há muito tempo, quando você entrar no templo, quando você entrar no prédio, na igreja, não é? Também chamado de igreja, você tem que enxergar a organização daquilo que acontece aqui. E sabe, nós temos dado graças a Deus porque realmente tem acontecido isso. Nós conseguimos ver, sabe, realmente Deus agindo já na sua realmente hierarquia aqui dentro da igreja. Efésios 4, 11 e 16 vai nos dizer, eu deixei perto aqui até, 4,16 vai nos falar assim, que Deus tem levantado. Ele fez com que o corpo todo ficasse bem ajustado, todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? Aqui nós conseguimos ver que Deus já tem levantado as suas lideranças. Temos o pastor Reinaldo, o pastor Amanda, temos a pastora Simone, eu aqui ajudado o pastoreio.
temos já as lideranças que a gente faz questão de falar com o microfone. O irmão, o nosso líder, Marcos, vai trabalhar com as reuniões dos homens. Temos a irmã Amélia, também aqui, né, que trabalha com a situação ali da cantina, realmente daquela parte ali. Temos outros irmãos que já têm nos ajudado também. Temos o pastor Varley também, que já deu uma breve mensagem aqui, mas também, se Deus quiser, em breve começará ministrando aos nossos corações também, muito mais aqui, não é? E isso, sabemos que quando entramos aqui, sempre vemos esse time de louvor, esse grupo de louvor aqui, né? O pastor Simone, eu aqui, as gurias agora também estamos treinando já, as meninas para realmente enfrentarem essa parte aqui de cima, estarem com o coração entregue realmente ao Senhor e aos amados irmãos, diante de tudo aquilo que Deus quer ministrar aqui, não é, na sua igreja. Mas a palavra vai dizer que Deus levantou mais ministérios. Ele vai dizer que existem múltiplos ministérios na igreja, e não foi à toa que a pastora Simone resolveu pedir para cantar ali o som dela, justamente isso nessa noite. Para que a ordem hierárquica da igreja aconteça, nós precisamos de mais ajudadores. Nós precisamos mais de pessoas dispostas a vencerem a sua vergonha, a vencerem muitas vezes a sua timidez e realmente estarem dispostas a ajudarem a toda a ordem desse culto. Amém? Deixa eu trocar a bateria aqui. E sabe como nós vemos aqui em Efésios, que Deus, Ele coloca realmente pessoas, cada uma na sua parte do corpo. Cada uma na sua parte do corpo. Um vai ser o mão, outro vai ser o braço, outra vai ser a perna, outro vai ser o pé, o joelho. E sabemos que quando o corpo não está completo, ele está defeituoso, acaba dando realmente ali, dando problemas no andamento do corpo. E sabe, Deus tem feito realmente unir pessoas a nós com o mesmo sentimento de resgatar pessoas. Nosso objetivo aqui, o pastor Renato tem falado bastante nos cultos, não é realmente simplesmente ser mais uma porta aberta. Não é simplesmente ser apenas mais um local onde nós nos reunimos para nos abraçarmos, estarmos entre amigos. Mas não, nós queremos estar aqui para que realmente, onde Deus tenha liberdade de se manifestar, e almas e vidas sejam resgatadas. E Deus tem acrescentado pessoas no seu corpo. Fico muito feliz de ver nosso amigo e amado irmão aqui, Marcos Antônio, onde eu acho que foi o primeiro culto que ele estava aqui, né? Que o irmão acreditou, foi o primeiro culto que o irmão entrou na vez. Sim. Nós estávamos aqui todos reunidos e a gente sempre sente um pouquinho a mais de ficar aqui no culto. E começamos a conversar e nós temos muito o trabalho social, gostamos muito do trabalho social. Nosso amado irmão tem trabalho também no presídio, não é? E aí começamos a falar, conversar, conhecemos um pouco mais de sua vida e falamos que nós estamos preparando material para o nosso evangelismo. E isso está no nosso coração, preparar um material específico para alcançar pessoas específicas desse bairro. E nisso, quando estávamos conversando, ele falou: você já tem material? Eu falei: não, ainda não. Eu tenho lá um HD, que tem um material que eu desenhei, mais ou menos. O pastor Renato também tem alguma coisa lá, vamos unir as duas e vamos construir uma. Ele falou: amém. Então, assim que vocês tiverem, só falar comigo, que eu quero dar o material para que vocês também tenham esse material para o evangelismo. Mas o amado irmão, ele fala: eu quero ajudar, está nesse corpo ajudando, mas eu pertenço ao outro corpo. Mas eu quero estar aqui ajudando para que realmente o corpo de Cristo cresça nesse local. Amém? E é lindo o que Deus está fazendo. Então, assim, e mais ainda, quando nós começamos a conversar, ele começou, assim como o irmão Luiz também, começou a desenhar para nós como é que é o bairro. Ó, aqui assim, ali assado, assim, assim, assim. E é sempre aquilo que nós falávamos na nossa reunião pastoral, com os dois, nós conseguimos entender o nosso bairro. Conseguimos aonde nós vamos ter que atingir, aonde que nós vamos ter que realmente fazer um trabalho bem específico daquilo que o Senhor quer. Amém? Mas, meus amados, o que eu quero dizer bem específico na situação da ordem e do tempo. Aqui é onde Deus se manifesta. Mas Deus precisa de mais pessoas para estarem unidas, para que a sua obra seja completa em tudo. Porque quarta-feira passada eu tinha um compromisso e aprove a Deus que o compromisso não saísse naquela quarta-feira, saiu um outro dia na quinta-feira. E eu fiquei com dó no coração, assim, dó de dolorido, não dó de pena, mas com o coração dolorido que eu iria para lá e falei: Deus, como é que vai acontecer lá, Senhor?
Precisamos de alguém para tocar, precisamos de alguém mais para estar ministrando, tocando com a gente, Senhor Jesus, levanta essas pessoas e tal. Começamos a orar para isso, e essa semana meu irmão mandou um contato, tal pessoa está conosco, a gente chama de PC, mas eu não sei, o Paulo César. O Paulo César está conosco, ele já falou que realmente a sua família está conosco, e ele já quer falar contigo, já conversei com a essa semana conversando com ele, e uma coisa que nós não tínhamos ainda, mas nós vamos ter, sexta-feira nós queremos reunir para o primeiro ensaio do Ministério de Louvor aqui na igreja. Amém? Então Deus já está formando mais algo para a organização do templo, para que ele se manifeste no meio da hora. Amém? Mas precisamos de mais pessoas ainda dispostas para que realmente possa descobrir aquilo que Deus vai fazer através da sua vida aqui neste lugar. Nós somos um ministério que é chamado de resgate, mas muitas vezes Deus tem interesse de nos resgatar primeiro, para que nós possamos sair daqui fundamentados diante daquilo que Ele quer fazer aqui dentro da igreja, na organização do seu corpo, para que nós possamos sair e ministrar aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Amém? Quem sabe que Deus vai levantar outras pessoas aqui que tem um chamado grande também para estar aqui pegando o microfone futuramente ministrando a palavra. Quantas mulheres, o nosso pastor Reinaldo pregou para nós aqui sobre Débora. Baraque se acovardou, ficou com medo naquele momento, e ela falou: tu não vai, não tem problema, eu vou, mas o teu nome não vai ficar lá escrito, né? Mas eu vou. E ela foi. Ela, como juíza, estava sola, nem ela foi lá e fez realmente, não é, toda a armação ali de como seria vencida a guerra. Nós vemos Esther, que Deus levantou. Nós vimos também todas, assim que Cristo foi ressuscitado, ele se apresenta a Maria. Quem sabe Deus não quer realmente se apresentar a sua vida? Daqui a pouco sair daqui realmente com novas Déboras, novas Esther, novas Marias e muito mais para acrescentar no corpo de Cristo. Uma coisa que eu pulei aqui, mas uma coisa que eu não falei, nós queremos muito fazer aqui reunião dos homens e reunião das mulheres. Mas seria lindo se você se dispusesse, começasse a orar: Deus, era a tua vontade, já usa a minha vida. Colocasse no coração, realmente estar disposta, quem sabe, a ajudar, a realmente encabeçar esse projeto das mulheres e fazer grandes coisas com as mulheres de oração aqui no meio da igreja. Amém? Reunião dos homens também, nós temos um líder macro ali. Mas uma coisa que a igreja também precisa, nós precisamos, é do braço missionário. Nós ainda não temos o braço missionário, aquele braço realmente que vai fazer as conexões aqui no bairro. Achei um campinho, que ali naquele campinho dá para a gente fazer o nosso culto de evangelismo. Há quanto tempo você ouve mais falar de culto de evangelismo? Não é? Levar as caixas de som para a rua, dá um jeito, leva as caixas de som para a rua, nós temos carvão, bateria acústica, violão, e ir lá começar realmente fazer realmente o evangelismo, conhecer a comunidade. Deixa Deus te usar, deixa Deus ministrar no seu coração. Quem sabe realmente não é o tempo de Deus estar levantando realmente você para essa obra. A obra de Deus ninguém consegue fazer ela sozinho. Nós precisamos de organização, que a mão fale com o corpo, fale que eu tenho ali um local para nós alcançarmos. Vamos lá, corpo. Quem vai ser essa pessoa? Quem vai ser? Quem será? Quero lançar esse convite na sua vida nessa noite, dentro da organização do tempo, para que Deus se manifeste. Você tem esse lugar. Deus, para este tempo, nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. Quando nós lemos as notícias, lemos os cumprimentos das promessas dos fim dos tempos, falta pouco para que a realidade da vida de Cristo realmente se manifeste no nosso tempo. E Deus, o chamado que Ele tem para nossas vidas nesta noite, é um chamado realmente de sair de espectadores para virar realmente ministros do Senhor nesta terra. Volto a falar, não é à toa que Deus nos tirou da avenida para plantar aqui dentro do bairro, para que realmente nós vivêssemos este nome, resgate. E o resgate, primeiro que Deus quer fazer, volto a falar, é das nossas vidas, o significado de Deus para as nossas vidas, para a organização do tempo. E Ele fala que bem ajustado, o corpo funciona perfeitamente. Amém? Você é um lugar do corpo. Para cada um que está aqui, tem o lugar do corpo. Mas aí surge a pergunta, né? Pastor, qual será o meu lugar do corpo? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? O que será que realmente será o meu chamado? E acho que essa é a grande pergunta de muitas pessoas que andam muito tempo na igreja. Elas ficam ali, não descobrem, enfim. Mas aqui eu lanço um desafio para você. Quando a gente não sabe, assim como a ciência faz, né? Quando não sabe e quer testar e quer verificar algo, ela faz um pouquinho de tudo.
Então, lance-se na obra. Lance-se na organização do tempo. Ajude. Chegue sempre e pergunte, pastor, o que eu preciso fazer? Qual é que está precisando? Na organização do tempo aqui, para que Deus se manifeste no meio da ordem. Sabemos que o nosso Deus não é um Deus de bagunça. Ele se manifesta no meio da ordem. O que eu preciso fazer? Qual parte que está precisando de mais ajuda aqui? É a parte da rotina, é a parte do louvor. Sabemos que as meninas também hoje, fora a Isabela, nós não temos mais ninguém que consiga nos ajudar ali no projetor, que consiga passar as músicas ali. Às vezes eu estou, é engraçado às vezes, né? Eu estou assim, eu estou tocando violão, eu estou no som, eu estou no projetor colocando a palavra e tudo mais, porque ela também às vezes ajuda nessa linha, e às vezes ela quer receber a palavra também. Então teste, pastor, não me adaptei com tecnologia. Gostaria de fazer como o pastor Reinaldo falou no último culto, o teste, quem sabe, para mim testar ou começar a ensaiar com vocês no louvor, amém? Nós vamos começar a marcar toda sexta-feira, quem sabe um pouco antes, fazemos o teste vocacional, fazemos, ainda que possa não ter habilidade, vamos treinando junto, adquirir habilidade, comece a ministrar conosco aqui. Então Deus, para este tempo, na organização hierárquica aqui da igreja, Ele precisa de pessoas dispostas para sair de espectadores, para virar realmente ministros chamados para este tipo de contexto, para que realmente possa crescer o corpo de Cristo em unidade. O pastor Reinaldo falou no último culto que quando nós estivermos daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando estivermos com mais pessoas, você vai poder olhar para trás e dizer: eu fiz parte dessa história, eu ajudei a construir este lugar onde Deus tem o prazer de se manifestar. Porque a igreja, do grego, no Novo Testamento, é eclésia. Ela é chamados para fora. Nós temos hoje perdido muitas vezes o entendimento dessa palavra, né? Às vezes é chamado para dentro, ficar aqui dentro, formar às vezes um grupinho, só que não. A reunião dos filhos, como eu falei, a reunião da família de Deus, do povo de Deus, dos filhos de Deus, é para que entre nós, como corpo, nos fortalecemos, nos enchemos da sua presença, e sem medo, irmos para a rua e vencer o inimigo que está na rua. Vencer o inimigo, vencer realmente, ministrar realmente o Senhor, daquilo que nós temos experimentado e sido cheios aqui no corpo de Cristo. Efésios vai nos dizer que nós, como corpo de Cristo, somos a força motora de Deus. Ele vai dizer que a mesma força, Efésios 1, vamos lá, Efésios 1 a partir do 19. Ele vai dizer: como é grande o poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao lado do mundo celestial. E depois lá o 23, no mesmo versículo, capítulo, vai dizer: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. A igreja completa todas as coisas em todos os lugares. O corpo de Cristo, você como braço, como pé, como ombro, como mão, como olho, como boca, sabendo a sua realmente identificação no corpo de Cristo, completa a igreja aonde você estiver. A palavra vai nos dizer lá em Crônicas que se você vão pela cidade, orem pelas ruas da cidade, para que tudo vá bem. Deus quer isso de nós. Deus quer que você ache o seu lugar no corpo e saia de espectador para realmente um ministro posicionado diante de Deus. Amém? O primeiro resgate que Ele quer fazer é das nossas vidas. E o segundo local que Deus quer realmente trabalhar e firmar é a nós mesmos, a nossa casa. A Bíblia vai nos dizer que Deus escolheu a nossa vida, o nosso ser, para morar em nós. Deixa eu só achar aí. 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo vivo do Espírito Santo, que vive em vocês,
e que lhes foi dado por Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Sabemos que Deus, como eu já falei, nós olhamos para cá, nós conseguimos enxergar que Deus já tem nos dado realmente a nossa base, não é? Realmente de ministração e hierárquica da igreja. Já tem realmente resgatado pessoas para realmente estar conosco e realmente formando ainda mais, não é? A sua unidade do corpo de Cristo. Ainda há espaço, ainda há lugar, e desafio a você. Procure o pastor Reinaldo, procure a pastora Amanda, procure a pastora Simone, a mim e diz: pastor, eu quero prestar alguma coisa no corpo de Cristo. E isso vai gerar uma coisa que Jesus fez no seu tempo para formar as bases da sua igreja. Que a palavra nos fala que a base da igreja é Jesus, os discípulos, não é? Os profetas, os apóstolos e os profetas. E assim Jesus fez. Quando ele chegou diante de Pedro e falou: siga-me, Pedro largou e foi. De Levi, Mateus Levi foi a mesma coisa, e assim como os outros. Quando você se dispõe realmente a fazer a obra do Senhor, automaticamente Deus gera em você, começa a gerar em você um coração disposto a ser discipulado. E quando você se dispõe a ter realmente ser discipulado, começa aquilo que Deus fez, começa uma restauração dentro de você, começa a Deus trabalhar aquilo que nós acabamos de ler. Saibam, o corpo de vocês não é de vocês, vivam para a glorificação do nome do Senhor. Sabe, eu e a pastora Simone, vai fazer mais ou menos 11 anos que nós fomos consagrados a pastores, pastoreamos igrejas interiores, estamos aqui em Porto Alegre agora, e nessa caminhada nós temos muitos amados que hoje estão servindo ao Senhor em outras igrejas, em outros lugares, galgaram até ministros e ministérios mais altos que o nosso. Mas foi muito legal quando eles se disporam a realmente estar conosco, porque eles sabiam que quando eles se dispusessem, havia sobre ele discipulado. Começava sobre ele realmente aquela ligação. E aí, como é que está? Como é que foi a semana? O que aconteceu hoje aí? Deus está falando que está acontecendo alguma coisa aí. Sabe, nós vamos receber aqui uns amigos que lá em Tifiamão, eles vão estar aqui conosco. Até hoje nós cuidamos da família deles, pastoreamos eles. E seguidamente, quando eles se dispuseram a trabalhar conosco, eles nos ajudavam na mesa de som, ela nos ajudava também com a reunião das mulheres, ela é enfermeira, pregou nas reuniões das mulheres, como nós tínhamos lá no Partenon. E seguidamente, quando elas estavam lá, assim, sabe, realmente achando que estava tudo bem na vida, tudo tranquilo, Deus estava em casa e eles falavam assim: ó, liga, porque está acontecendo alguma coisa. Eu falei: como é que eu vou ligar no meio da semana assim? Como é que, né, a pessoa está lá, está trabalhando, tá? Liga porque está precisando ouvir alguma coisa. Aí tu pensa que, eu vou ligar, Deus vai falar, eles vão realmente receber, vai ser um renovo espiritual. Não. Liga, eles estão precisando de uma coisa que tem que falar isso. E sempre, na maioria das vezes, Deus dá um puxão de orelha. Quando você se coloca, isso mesmo, tapa as orelhas. E sempre quando realmente Deus ministra, quando você se põe ao realmente discipulado, Deus faz isso. Deus começa a ter esse cuidado especial, porque realmente para cuidar da sua vida, e para que realmente você ande nessa constante transformação do seu ser. Sabemos que a transformação dos 12 discípulos foi difícil. Foi difícil. Deus teve que andar tempo com eles. E a tudo que eles faziam, Jesus estava repreendendo e ensinando. Repreendendo e ensinando. E sabemos que eles receberam uma promessa: ei, fiquem aqui reunidos. Eu vou ao Pai. Mas virá sobre vocês um poder especial e vocês se tornarão testemunhas. Bem, e sabemos que assim que aconteceu, que Jesus foi, ele falou em João 14:26, que deixaria o conselheiro, o consolador, que nos ensinaria e nos lembraria todas as coisas. E eles foram realmente se reunir naquele local. Atos nos conta essa história, e diz que de repente estavam reunidos orando, e a oração foi unânime pela promessa: buscar o renovo de Deus sobre as suas vidas. E diz que naquela unidade de oração, a presença de Deus veio. E quando a presença de Deus veio, as pessoas de fora começaram a zombar deles, porque não entendiam aquilo que estava acontecendo. Pareciam que eles estavam bêbados. E de repente, aquele que era o mais sanguíneo, aquele que era o mais
colérico, que estava lá, que queria pegar a espada, que queria pegar todo mundo, que queria fazer, ele se levanta e ministra a palavra do Senhor e traz repreensão para aquilo que estava acontecendo. Mas a palavra vai dizer que Pedro era intouto. Pedro é um cara que não sabia realmente lidar bem com as palavras. Mas quando ele começou a estar com Cristo, a trabalhar com Cristo, a viver realmente a Cristo, a todo tempo ele foi lapidado na sua vida pessoal, não só espiritual, na sua vida pessoal, a ponto de que a primeira pregação, assim que a promessa se cumpre, foi Pedro. E a palavra vai nos dizer que mais de 5.000 almas foram acrescentadas no corpo de Cristo. E logo depois no versículo, quando você vira a página, você vai ver a continuação, e novamente Pedro está pregando, e mais de 3.000 almas foram acrescentadas. Porque ele aceitou ser discipulado, aceitou entregar a sua vida para que realmente Deus trabalhasse naquele lugar, para que ele fizesse morada e não simplesmente vivesse de visitação. O grande mal da nossa sociedade, da nossa igreja, vamos dizer assim hoje, de modo geral, é que as pessoas vivem de manifestação. Elas vêm aqui dentro, sabemos que aqui é o local onde Deus se manifesta, e elas vêm, vivem dessa manifestação, mas não conseguem perdurar com essa manifestação sobre a sua vida, porque Deus ainda não conseguiu fazer morada na sua terra. Mas o que Deus quer, como diz Romanos, é que nós transformamos pela renovação do nosso entendimento, para que depois nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é necessário que nós estejamos entendendo isso, que o nosso corpo não é nosso, a nossa vida não é nossa, o nosso querer não é nosso. O Tiago vai nos dizer: quem é o homem para dizer amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã, e planejar toda a sua vida todinha? Ele vai dizer: se você soubesse o que é a vida, o que é como sopro, você diria: amanhã, se Deus permitir, eu farei. Amanhã, se assim for da vontade de Deus, eu irei. Amanhã, se for da vontade de Deus, eu realmente cumprirei aquilo que eu coloquei. Deus quer, nessa unidade da igreja, nessa disposição da igreja, fazer aqui um povo forte, um só corpo, para que nós possamos, com garra, com unanimidade, vencer as batalhas que irá sobreviver sobre as nossas vidas. Não será fácil, meus queridos. A partir de sábado, ainda mais, como foi falado, será mais, realmente, a nossa luta será ainda mais aumentada diante daquilo que nós já temos enfrentado. Sabe, nós temos enfrentado realmente dias difíceis, dias de luta, dias de realmente madrugadas em oração, onde Deus tem desenhado, mostrado muita coisa. E nós queremos que você conosco entenda esta realidade, saia do lugar de espectador e entre no lugar realmente de disposição de ministro. Ache o seu lugar no corpo, para que essas guerras espirituais que nós temos vivido, para que essas lutas espirituais que nós temos vivido, também sejam lutadas junto com os nossos amados. Porque a igreja não é feita só de pastores, a igreja não é feita só dos líderes que vocês conhecem, a igreja é feita de todos, entendendo o seu lugar no corpo, para que assim ninguém ande em necessidade. Atos vai nos dizer sobre isso. Aquele povo era tão unido, aquele povo era tão realmente, tinha tanta unidade neles, que não havia necessidade entre eles. E ali não é só financeiramente que ele estava falando, é em tudo. É em tudo. A Bíblia vai dizer que eles, quando eles viam que tinham ventos de doutrina, mais adiante, como nós estávamos lendo, vai dizer, eles espantavam esses ventos de doutrina. Eles espantavam essas historinhas, não é? Paulo vai dizer em Coríntios, esses super apóstolos, naquela época já existia esse tipo de realidade. Nós possamos nos firmar no corpo de Cristo, entendendo a sua finalidade, dispondo a nossa vida para que Ele haja em nós, para que esta mesma força poderosa que ressuscitou a Cristo esteja agindo em nós em todos os lugares. Quero dar um breve testemunho para vocês. A Belinha, minha filha, hoje tem 13 anos, mais ou menos, quando ela tinha 8 ou 9 anos, ela acompanhava minha esposa para o serviço dela. E lá muitas vezes é muito tomado de trabalho, não consegue parar um pouquinho, e diz que ela estava sozinha lá no refeitório, enquanto ela tinha que esperar minha esposa sair.
E nesse tempo ela ficou lá, assim, sabe, como a inocência de uma criança se faz ser disposta para aquilo que Deus quer fazer. E ela disse que ela viu uma moça, não lembro o nome de quem era agora, e a moça tinha muita dor no ombro. E tinha dor no ombro, mas ela sofreu de alguma doença, não lembro qual era. A Simone Bursite, quem era? A moça lá em Clabinho. E disse que daqui a pouco a Bela se colocou, viu aquilo, e disse que ela ouviu de Deus. Uma criança na época tinha 7, eu acho, 8 anos, ouviu de Deus: se eu te amo, eu também amo ela. Por que tu não ora por ela? Uma criança com um adulto ali de 7, uma criança de 19, com um adulto ali, e a Belinha se colocou no multidão em orar por aquela moça, e a moça disse que ela estava lá, porque ela não estava com dor, nem horário de almoço nem nada. E disse que a Belinha abruptamente, quando colocou, obedecendo a voz de Deus, a orar por ela, a moça recebeu então um alívio da dor, conseguiu retornar para o seu trabalho e fazer aquilo que era devido a ela. Deus quer isso nas nossas vidas. A Cristo, essa força poderosa que fez uma criança de 7 anos orar e uma mocinha ser curada e voltar ao normal, a situação que tinha saído do lugar, Deus quer fazer com cada um de nós. Mas nós precisamos entender que a nossa vida não é nossa mesma. Nós precisamos entender que nós precisamos gastar mais tempo com Deus do que em qualquer outra coisa. Como nós lemos aqui em Salmo 34, um dia em teus átrios, na tua presença, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas a nossa realidade hoje, infelizmente, tem feito com que nós mudássemos esse versículo. Muitas vezes nós fazemos de tudo e nós damos ao Senhor aquele tempo que é restante do nosso dia. Nós não estamos dando o tempo de qualidade que é necessário para que Deus venha se manifestar sobre as nossas vidas. Nós não estamos dando o tempo de qualidade para descobrir do Senhor a qual problema nós temos que levantar a mão e realmente colocar e a pessoa receber de Deus. Eu vi algumas músicas, alguns louvores que eu compus, e a maioria deles foi situação assim. Estava em tempo de oração, Deus fala: levanta, vai ao centro. E aí tu levanta e começa a fazer prova com Deus porque tu não quer ir. A gente é rebelde, mesmo que o Espírito fala, a gente é rebelde, que nem Jonas, né? Eu não vou lá, o Senhor é muito bondoso. Se eu vou lá, meu povo vai ser salvo, eu tenho certeza que o Senhor é bom de coração. Mas Deus faz tudo para que a gente vá. E quando, uma certa vez, quando fui ao centro, e Deus fez exatamente a geografia onde eu tinha que ir, na 7 de setembro, com andradas ali, e quando cheguei ali, tinha um rapaz estancado no meio do caminho. Quando cheguei lá, Deus falou simplesmente para abraçar aquele moço. Eu abracei aquele moço, comecei a orar depois do tempo no ouvido dele. Daqui a pouco eu ouvi alguma coisa no meu ouvido e ele estava falando em línguas. E a gente começou a se renovar no meio do centro. Perdão. E aquilo ali foi realmente, sabe, algo de Deus ali, nos levantamos. Ele estava com uma ferida bem exposta, a ferida cicatrizou e nós começamos a andar, a subir ali a 7, acho que é 7 de setembro naquela rua, juntos. E no meio do caminho comecei a conversar com ele, cara, estava em casa assim, comecei a falar com ele. Ele falou: cara, muito obrigado. Duas coisas que aconteceram hoje. Uma coisa aconteceu e outra coisa aconteceu. Assim, eu decepcionei meu pai. Porque eu contei para ele a minha opção, isso já há muito tempo atrás, opção sexual. Meu pai me rechaçou. Isso que era questão, ele falou um monte de coisa lá e tal. Mas Deus resolveu me encontrar aqui no centro. E aí nós novamente nos abraçamos, oramos juntos, fomos renovados novamente. E dessa música, desse encontro, surgiu realmente um louvor, né, que fala de Jesus, o milagre em forma de homem. Porque a pauta que nós começamos a expressar foi sobre Jesus e realmente o milagre que ele fez naquele dia. Então, assim, Deus tem realmente dentro daquilo que para cada um de nós um chamado específico. E dentro desse chamado específico, ele vai trabalhar nas nossas vidas, dando esses pontos específicos para que nós sejamos treinados, para que nós sejamos lapidados. Mas nós temos que vencer a nossa vergonha, a nossa timidez, para que possamos deixar Ele trabalhar em nós e fazer o completo que Ele tem para as nossas vidas. É tempo de nós não usarmos mais aquela desculpa, como muitos que nós encontramos: não, mas a minha vida está um pouquinho bagunçada. Deixa eu arrumar a minha vida para que depois eu possa vir, sabe, servir. Nós mesmos, por nós mesmos, nós não conseguimos arrumar a nossa vida. Nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos colocar ordem no caos que é a nossa vida.
Provérbios vai dizer que a nossa justiça, aquilo que nós achamos certo, é um trapo de imundícia. Perante o Senhor, Paulo, quando ele se converte, é derrubado daquela carruagem e vai dizer que toda a sabedoria, conhecimento, tudo aquilo que ele adquiriu aos pés de Gamaliel, aos pés dos homens, vai dizer: eu considero isso como espelho. Eu prego a Cristo, a sabedoria de Cristo e Cristo crucificado e a sua manifestação de poder. É isso que Deus quer para os nossos últimos dias. Ainda que nós não consigamos, ou muitas vezes não possamos falar, ouvir Deus e manifestar Deus sobre esta terra. Amém? Convido todos a se colocar em pé nesse momento, convido você a fechar os seus olhos e desejar entregar ao Senhor a sua vida, entregar ao Senhor a realidade da sua vida.